Vamos lá, galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos lá, questão número 2, questão do nosso projeto Tira Fôlego do Enem, tá? Vamos lá, vamos ver o que trata a questão. A erosão é o transporte de material pelas águas de escoamento superficial que processam por suspensão, rolamento e saltação. Então vamos devagarzinho aqui, já vamos começar marcando importantes conceitos, né? Quando fala de erosão, transporte, né, de material, ação, né, das águas no processo de escoamento. Lembre-se que as águas, né, elas vão infiltrar ou elas vão escoar. Isso depende muito do ambiente, das características, né, do solo, das características da vegetação, da própria intervenção humana, né, no processo que o homem aumenta, né, superfícies impermeabilizantes com materiais como concreto, como asfalto, né, que vão diminuir a infiltração e vão favorecer o escoamento. E nas áreas urbanas, a gente pode perceber que nesses sítios urbanos isso pode estar diretamente relacionado também às enchentes, né? O aumento do escoamento, visto que o solo aí antropizado com bastante material que dificulta a infiltração da água, além de prejudicar, obviamente, né, os reservatórios hídricos, tá certo? Outra forma também é a compactação do solo. Essa compactação do solo pode ser feito através de um desmatamento, onde a chuva, né, bate diretamente sobre o solo, gerando um processo de compactação, uma agricultura mecanizada, atividades ligadas, né, ao pastoreio, todos os processos, né, e atividades antrópicas que vão, de certa forma, né, aumentando essa compactação do solo, tá legal? Então nós já vimos o conceito, né, de escoamento, de infiltração. Vamos falar um pouquinho sobre o processo, né, de erosão. Gente, é muito comum que os alunos confundam erosão com intemperismo, tá legal? O conceito de intemperismo, que também na sua prova, né, falando um pouquinho de um conceito, é pouco cobrado, mas pode acontecer de cair ali. Vamos aproveitar a questão do Enem, mas o pessoal que vai fazer uma prova um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais de exigência, né, de conceitos, pode apresentar na sua prova o conceito de meteorização, tá? Meteorização é a mesma coisa que intemperismo, tá certo? Então, quando a gente fala de intemperismo, a gente está se referindo a um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que são os responsáveis, né, pelo processo de fustigamento, desagregação, decomposição das rochas, tá legal? Então, quando eu citei para vocês, eu falei sobre o intemperismo químico, a ação da água, o intemperismo físico, ação do vento, do atrito, variação de temperatura, com dilatação, contração, e o intemperismo biológico, né, a ação de animais e plantas, e prazer, né, ser humano é o principal agente intempérico do planeta, justamente pela sua destruição, né, infelizmente, né, a sua destruição do planeta. O que a gente tem de clareza? Que o homem, através da sua ciência, através da sua tecnologia, através de toda a evolução, ele passa a conhecer mais a natureza, ele consegue, né, ter um conhecimento maior que permite um domínio maior, mas infelizmente essa relação sociedade e natureza é uma relação de forte desequilíbrio, tá bom? Então preste atenção nessa relação. Então você já entendeu o conceito, né, de intemperismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre erosão, que o texto já começa falando sobre erosão, tá certo? Quando a gente fala de erosão, a gente já está fazendo referência a um conjunto, né, de processos, né, que vão integrar etapas diferentes, tanto de desgaste, como de transporte, como deposição de sedimentos, tá legal? E quando a gente fala de sedimentos, galera, a gente está falando sobre detritos rochosos, solos, né? Lembre-se, né, que o solo vai ser formado por água, ar, matéria orgânica e minerais. Então, quando a gente fala das rochas, aí nós sabemos que as rochas são formadas, né, por minerais. Então, a gente está falando justamente sobre o transporte de partículas, né, dessas rochas, desses minerais e também do solo. Tá legal? Certo? Então, o que a gente pode, assim, tirar, né, entre intemperismo e erosão? Tá legal? A erosão vai justamente fazer o processo de transporte, né, de sedimentos, de fraturas relacionadas à ação dos agentes intempéricos, né? O conjunto de agentes que fustigam as rochas, que alteram as rochas, que vão alterando, né, essas estruturas
rochosas ao longo do tempo. Tá legal? Beleza? E aqui nós temos a parte, né, de erosão e lixiviação para a gente chamar um pouquinho de atenção. Na sequência, nós temos outros conceitos que não são conceitos muito presentes, muito cobrados, né, nos vestibulares, que são justamente os processos, né, de transporte, né, através da suspensão, rolamento e saltação. Gente, vamos lá, vamos devagarzinho. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, para gente discutir um pouquinho, né, esses conceitos. Reparem, gente, vocês vão se deparar em algumas questões com conceitos que talvez vocês não tenham tanto domínio, tanto controle, tá? Muitos de vocês talvez não tenham lembrado desses conceitos, mas eu acho que dá, né, para vocês entenderem o objetivo. O senso crítico, o acúmulo de conhecimentos ao longo dos anos de estudo de vocês, o conhecimento geral são fundamentais, bem como as técnicas, né, de resolução das questões. Tá legal? Beleza? Então, quando a gente fala de suspensão, saltação e arrasto, são 3 modalidades de transporte de partículas, de sedimentos, né, que pode acontecer tanto pela ação do vento como a ação da água. A gente vai ver aqui a própria gravidade, né, mas favorece esse processo de transporte, mas não nessas etapas, tá legal? Então vamos lá. Primeiro, o processo de suspensão em relação à ação do vento, tá? Então, a suspensão é um movimento que ocorre com partículas pequenas, né? Como por exemplo de areia fina, solos mais argilosos, siltosos, né? Lembre-se da granulometria, né? Do tamanho dos grãos do solo, tá legal? Então, é aquele transporte de partículas mais, né, fininhas, menorzinhas, mais intemperizadas, né, mais fragmentadas, que são transportados pela ação do vento. Então aqui nós temos o trajeto, né, do processo de suspensão, tá legal? Então solos mais siltosos, mais argilosos, né, até mesmo o solo de areia fina, né, podem ter essa caracterização. Agora, quando a gente fala da saltação, tá, a gente está dizendo que é um processo, né, que ocorre com partículas de tamanho um pouco mais um pouco maior, né? Um tamanho um pouco maior quando a gente fala sobre os solos argilosos e siltosos, tá bom? Então isso vai acontecer entre areia fina, areia média, areia grossa. Então a gente vai perceber esse processo, né? Como a gente vai ver aqui, ó, pelo desenho. Então, ó, o deslocamento ocorre através de pequenos saltos. Tá legal? Beleza? Então o grão fica em suspensão por alguns segundos e tal. Ele vai avançando, vai avançando, vai avançando. Agora, quando a gente fala do arrasto, né, a gente já está falando aí sobre um processo de transporte, né, que fica muito mais restrito a grãos maiores, né? Então a gente está falando de areia grossa, né? A gente está falando de seixos, legal? Que vão sendo literalmente movimentados, né? Pela ação, inclusive, da suspensão, da saltação, dessas fraturas, né, de solos mais finos, né, que são carregados pela suspensão e saltação, que entram em contato, né, com esses grânulos maiores e também favorece, né, esse processo aí de movimentação. Tá legal? Beleza? A própria velocidade do vento, né, pode proporcionar esse deslocamento, a maior intensidade, né, desses ventos. Beleza? Reparem, né, que o tipo de solo também vai influenciar, porque você pode ter resistência, né, por parte desse solo, você pode ter obstáculos, né, a esse tipo de movimentação, tá certo? Agora dá uma olhada aqui nesse esquema, olha que bacana, que a gente imaginem que a gente está vendo aqui um recorte, né, de transporte de sedimentos no rio. O que a gente pode perceber? De novo, né, a movimentação de partículas. As partículas mais fininhas, como argila e silt, elas se movimentam através de um processo de suspensão, pela própria movimentação das águas, tá? Então é um processo, né, de transporte. O que acontece? Partículas medianas, né, quando a gente fala um pouquinho da areia mais fina, né, elas vão fazendo um processo de saltação. Já os materiais maiores, né, eles vão gerando um processo de rolamento através da própria, né, a movimentação das águas, né, o avançar das águas. E isso, obviamente, tem a ver com a correnteza, tem a ver com o volume de água, tem a ver com a gravidade, obviamente, né, com outros fatores. Tá legal? Então você já entendeu que esses
termos se refere ao processo de movimentação de sedimentos que tem como diferenciação o tamanho, né, desses sedimentos. Tá legal? Beleza? Tá lá. O processo erosivo reduz a produtividade dos solos. Legal? Então, como nós vimos, solo, né, essa camada viva da litosfera, é formada por água, ar, matéria orgânica e detritos rochosos. E é justamente o percentual e a combinação e o tipo desses elementos que vai levar a uma maior fertilidade do solo, uma menor fertilidade do solo. Então, por exemplo, quando a gente fala do solo da Amazônia, aí é comum você escutar, o solo da Amazônia é pobre. Calma, né? Ele é pobre em termos mineralógicos, né? Por que isso? É um solo muito lavado, é um solo muito lixiviado, né? A ação da água da chuva, vertical e horizontal, retira esses nutrientes do solo, tá legal? Então você tem um processo de lavagem. Então por isso, quando a gente gera um processo de desmatamento, né? Você favorece essa lavagem do solo, certo? Você vai tirando matéria orgânica, vai tirando minerais desse solo. Então, na Amazônia, é um solo, do ponto de vista mineralógico, né, pobre, porque já foi um solo muito antigo, muito lavado, né? Olha as características climáticas. Muita chuva, muita presença de áreas alagadiças, com bastante infiltração. Os minerais eles vão infiltrando também, né, em camadas mais profundas. Mas é um solo riquíssimo em termos de matéria orgânica, certo? Com espessuras assim muito significativas. Então a própria floresta produz o seu alimento, garante a sua sobrevivência. Nós temos aquela camada de serrapilheira, que é justamente o acúmulo de folhas, galhos, né, matéria orgânica. Cara, que na Amazônia existem estudos que essa serrapilheira pode ultrapassar mais de metros. Certo? Olha que loucura. E também temos aquela camada de matéria orgânica já decomposta que nós chamamos de humus, né? Que é aquela camada O do solo, né, de material orgânico, tá legal? Então, por exemplo, né, quando você vê aquele solo, né, aquela água mais escura, né, de um rio, você está percebendo que é uma área que sofreu muito processo erosivo, então você tem muita matéria orgânica, né, presente na área, onde uma parte dessa matéria orgânica vai ser levada pela ação da lixiviação até o rio. Quando você vê aquele rio mais, né, barrento, pode ser, então, obviamente, pelas características, né, dos elementos, mas porque nós temos aí o movimentar, né, de solo também, gerando aquela feição. Tá legal? Então, é importante, né, levar em consideração isso. Então, solo lixiviado tem a ver com a gravidade também, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, solos, né, em áreas de bastante declividade, é um solo que vai ser lavado. Então, vai ser um solo pobre, né, em termos de matéria orgânica. O estado do Rio, por exemplo, ele tem uma predominância, né, de solos de baixa fertilidade. Por quê? Devido à sua topografia acidentada, com bastante desníveis, é um solo lavado. E nós temos um acúmulo, né, desse sedimento nas áreas de vale, que são justamente as áreas, né, de maior fertilidade, solos mais férteis, né? Lembre-se da região do Vale do Paraíba. Tudo bem? Beleza. Aí tá aqui, ó. O processo erosivo reduz a produtividade do solo e promove a degradação de sua estrutura física, né? Beleza? Então eu acho que ficou claro aí, né, para vocês. E vamos lá devagarzinho então. Esse fenômeno, tá, tem pequena ligação com os ambientes climáticos. Na verdade, tem muita ligação com as características climáticas, tá? Muita ligação com as características climáticas. Então nós já temos aqui o equívoco da A. Tá legal? Vamos lá para B. Quando é resultado da ação pluvial, gente, pluviometria, a gente está falando de chuvas, tá certo? Origina os chamados icebergs. Rômulo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Calma, vamos devagarzinho. Dá uma olhada nessa foto aí. Beleza? Nós temos aí Itatim, Bahia, onde nós temos a maior concentração de icebergs. Tá legal? Beleza? O que vocês estão vendo? Um relevo de feições residuais, certo? Que resistiu, né? Essas feições aí, elas resistiram à ação intempérica e erosiva, tá legal? Como água, vento, vegetação, né? Animais, certo?
Então o que você tem? Você tem aquela ideia, aquela aparência, né, de pequenas ilhas rochosas, né, só que não rodeadas por água, legal? Mas por um terreno, né, bem aplainado, formas, né, aplainadas do terreno, que são chamados de pediplanos. Então nós temos aqui, ó, formas aplainadas, né, pediplanos, e nós temos os famosos selbergs, né, formas residuais, né, do relevo. Aí você deve estar se perguntando, Rômulo, mas que nome estranho, isso vai ser cobrado no vestibular? Não, é mais uma questão de curiosidade, né? O nome vem do alemão, que significa monte de ilha, né? Então já dá para você ter uma ideia aí do nome, tá legal? Eles são muito típicos, né, de regiões de clima seco. E quando a gente fala sobre clima seco no Brasil, a gente pensa no clima semiárido. E quando a gente fala do clima semiárido, a gente pensa no sertão nordestino, né? A gente pensa no domínio da Caatinga. A gente pensa, né, na sub-região nordestina, né, do sertão. Aí a gente pensa no clima semiárido, onde nós temos, né, a concentração de icebergs no Brasil. Então a questão está falando o seguinte, olha, repare, quando você tem, né, ação pluviométrica, origina os icebergs. Não. Os icebergs são típicos de áreas de baixa pluviometria. Lembrem-se, né, que as precipitações, as médias pluviométricas no semiárido nordestino, elas são inferiores, né, a 800, 700 milímetros ao ano. Tá legal? Certo? Beleza? Então os icebergs são típicos de áreas de forte intemperismo físico. Beleza? Olha só. Resultante da ação das águas pluviais, é marcante nos ambientes de clima polar e subpolar. Meus amores, o que acontece? Nos ambientes polares e subpolares, a ação, né, nós temos pouca oferta hídrica. Inclusive as precipitações, quando acontecem, de forma sólida, né? A gente está falando de neve. Beleza? Então quando você pensa, olha só, uma área polar e subpolar, caramba, a ação intempérica é muito baixa. Por quê? Você tem pouca, né, presença hídrica. Então você tem baixo intemperismo químico, né? Você tem, né, muito frio. Então aquela dilatação, aquela contração, certo? Não vai ocorrer, né, de uma forma tão intensa. Então você tem uma baixa ação intempérica nessas áreas, tá legal? Então a mesma lógica, né, de entendimento da B, certo? Então nós temos baixa ação, né, do fustigamento, da ação, né, intempérica e erosiva nas áreas nas áreas polar e subpolar, em termos, né, da presença hídrica. Vamos lá. Quando é provocado pela ação dos ventos, como a gente viu aqui, ó, nessa representação, tá legal? A ação dos ventos é maior nas regiões áridas, semiáridas, né, desérticas, semidesérticas e litorâneas. Meus amores, o que acontece, tá? Uma questão do Enem te coloca um mapa perguntando o seguinte: as regiões, né, mostrando ali as regiões de maior potencial eólico do Brasil, como por exemplo os grandes parques eólicos instalados. Aí você pensa, né, em todas as suas aulas, você pensa no litoral nordestino, você pensa em porções, né, mais interioranas do Nordeste, como o semiárido, e você vai lembrar que são áreas de grande potencial para a produção de energia eólica, tá? Quando a gente fala de vento, a gente está falando de movimentação atmosférica, movimentação de gases, tá? E quando a gente fala de movimentação atmosférica, você lembra da tentativa da atmosfera de equilibrar centros de pressão. Então você tem a movimentação entre áreas de maior presença de gás, áreas de maior concentração de gás, áreas de maior pressão atmosférica, são as chamadas áreas anticiclonais, que serão áreas que vão dispensar ventos, né? Para as áreas de baixa pressão atmosférica, de baixa concentração de gases, são as chamadas áreas ciclonais, tá legal? Então, você tem aí mudanças de pressão, você tem, obviamente, alterações de temperatura. Lembrem-se, né, que a pressão está muito ligada, né, a questão, né, da temperatura, da variação de temperatura, né, maior a temperatura, áreas, né, de baixa pressão, que as moléculas se agitam. Rômulo, tem a ver com relevo também? Tem, né, outros fatores, mas basicamente aqui a gente está se referindo à questão das mudanças de pressão.
Pegue aqui, por exemplo, nas áreas litorâneas, a lógica da brisa marinha e da brisa terrestre, que nós vimos, né, recentemente. Então você pode perceber isso, tá legal? Então, sem problemas. Quando é realizado pela ação da água em estado sólido, o gelo atua somente na forma química, tanto no processo de alteração da rocha como de transporte. Gente, vamos lá. Transporte na região gelada já começa complicado, né? Segundo, quando você fala de gelo, você também pensa em temperatura, então, consequentemente, aspectos físicos, né? Então, nós temos aqui o nosso gabarito da questão, tá? Letra D, certinho? Então, o que a gente pode tirar de importante aqui, ó? Conceitos de erosão e de intemperismo, o quanto a ação erosiva é prejudicial ao solo e, consequentemente, né, o quanto a ação antrópica intensifica esse fenômeno. Então você vai relacionar as áreas de agricultura, as áreas, né, de pastoreio, você vai relacionar as áreas, né, de ação antrópica através do desmatamento, tá legal? E alguns conceitos, né, foram trabalhados ao longo da questão. Então, essas palavrinhas chaves aí que eu fui, né, marcando para vocês, eu acho que é de extrema importância, tá legal? Então, beleza. É isso aí.